Pablo, dá trabalho desenterrar? Dá trabalho desenterrar? Dá. Pablo, e quando você acha um tesouro escondido, como que você fica? O que eu quero que você entenda, eu vou falar uma coisa, talvez você nunca ouviu isso da minha boca. Ouve aí pela primeira vez. Acho que eu nunca compartilhei isso com ninguém. Um rio, ele parece lento numa fase, mas é muito interessante. Eu nunca vi um rio correr na mesma velocidade todas as estações e o ano inteiro e todos os anos. Nunca vi. Eu nunca vi um rio poderosamente correr naquela mesma velocidade para toda a vida. Nunca vi. Quando eu chego numa corredeira, numa cachoeira, é o mesmo rio. Só que quando ele chega naquela corredeira, tem uma queda. A aceleração do rio aumenta. E a pressão produz tanto resultado quando bate lá embaixo, que você pode pôr uma turbina que gera uma hidrelétrica de energia. Você pode fazer uma usina, só com queda d'água. Só que existem lugares onde o rio vai afinando, parece que está devagar, mas é fase. O que eu quero que você entenda é que você é um rio, só que tem as fases, mas você nunca pode parar. Qual que é o segredo? O segredo do rio é que ele não pode parar, porque quando ele para, ele gera morte depois dele. Então eu quero que você observe o rio, como que ele começa? Na fonte. Fonte sempre é lenta e devagar saindo, sempre suave. Essa é a fonte. Todo rio precisa de estar conectado todo dia na fonte. Presta atenção nisso. Todo rio, todos os dias, se a fonte cortar, o rio vai secar. Qual que é o grande desafio do agronegócio? Fechar e cercar bem as fontes, porque os animais pisam nas fontes. Os próprios animais, eles pisoteiam as fontes. O gado, por exemplo, você tem que toda fazenda que tem fonte, você precisa de quê? Você precisa de cercar com cerca para os animais não pisotearem e não acabar com a fonte. Você precisa plantar em volta. Por quê? Porque até o rio precisa de acessar a fonte. E quando ele acessa a fonte todos os dias, vai descendo, mesmo que devagar e suave, de forma nobre. Poucas águas saindo da fonte, vai fazendo aquele rio monstruoso, igual o Rio São Francisco, que tem lugares que tem 14 quilômetros de largura. Mas quando começa a fluir, todo dia, existem as fases. Talvez numa queda, vai vir pressão. Talvez num lugar que está assolado, está acabado as margens, o rio vai vir, vai continuar acabando. Então tem coisas que tem que ser destruídas, vai acontecer. Se é um rio, assim, um rio tem fases, mas nunca pode se desconectar da fonte e nunca pode virar represa. Se o rio tem fases, esse é o meio do rio. O rio nunca pode desconectar da fonte, esse é o começo do rio. O rio nunca pode virar uma represa, esse seria o fim do rio. Todo rio que tem fim faz o quê? Corta isso aqui, ó. Todo rio que tem fim faz isso, ó. Aí você fala, prova para mim que o rio é o sinal do infinito. Eu provo. Quando a fonte começa a fluir, você nunca para, ele vai lá no mar, as águas são sugadas pelas nuvens, as nuvens devolvem a água tudo de volta, o lençol freático pega tudo na absorção e volta à fonte, devolvendo as águas para sempre. Ninguém nunca vai tirar uma gota de água aqui da terra, para você saber. A não ser o Elon Musk que vai querer levar para lá para quebrar o infinito da terra. A terra não fica pobre com pandemia, a terra não fica pobre com crise. Todos os dias que alguém na terra usa esse sinal, essa terra fica mais rica ainda. Você não entendeu até agora, cacete? Não mexa na fonte, não faça represa, não desespere, porque aqui parece subida, mas não é. Essa descida deu embalo para tudo que é natural. Eu fico imaginando o homem criando a terra. Eu fico imaginando pessoas altamente complexas criando a terra. Olha só como que ia ser. Eles iam colocar a fonte embaixo, o mar em cima, ia ter que fazer bomba de sucção, gastar energia elétrica para ficar fazendo um sistema altamente complexo. Aí Deus fala assim, deixa eu ensinar para vocês. Pega o dedo e escreve na areia assim, ó, o infinito, não mexe nesse sistema. Aqui está a fonte, aqui está a catarata, aqui está o transbordo, aqui vai para o rio, aqui desce na foz, aqui vai para o mar, aqui tem uma nuvem, a nuvem carrega, devolve para o lençol freático na queda de água, e aqui está de novo na fonte brotando. Não mexa no meu sistema. Presta atenção. Quando existe o infinito, não tem como ter pobreza, não tem como ter escassez, não tem como ter estabilidade. Se a estabilidade existisse, nada prosperaria, tudo seria estático. Anota essa: se estabilidade existisse, nada
prosperaria, tudo seria estático. Só você que finge ser estático. A Terra está girando em torno dela mesma. A Terra gira em torno do sistema solar. As nuvens se movem, os animais se movem, a água desce no infinito. O que é água no infinito? Eu te contei. Como que pode uma água na fonte cair no rio, que cai no outro rio, que cai no mar, que as nuvens pegam, jogam de volta, vai para o lençol, volta para a fonte e não para nunca? Eu amo quando alguém fala assim, a água vai acabar. Eu sei que se você sujar a água e não der conta de limpar ela, igual a gente aprendeu, ela vai acabar a água limpa. Você vai ter que escavar mais profundo para achar, mas não tem como acabar. Tem um aquífero chamado Guarani, que inclusive vocês estão exatamente, quem está aqui na palestra, está exatamente em cima do aquífero Guarani, que é o maior do Brasil, descoberto, né? Às vezes tem mais para baixo e ninguém sabe. Esse aquífero Guarani tem tanta água que a gente nunca vai ter falta de água, pode passar milênios arregaçando. Pablo, você está querendo falar que eu tenho que gastar água? Não, eu quero te falar uma coisa. Você nunca, com esse aquífero, vai acabar a água no Brasil. Eu vou te contar o futuro. Talvez, a gente vai virar motivo de guerra numa história próxima, num evento próximo, por causa de água. Porque não tem lugar mais rico de água do que aqui. Quando você entende que o Senhor deu riqueza para as nações, eu não te contei, anota o que é nações. Nações são famílias. Pablo, o que são nações? Nações são famílias. Essas nações que são famílias viraram as nações que você acha que são países. Você está enganado. A nação de Israel começou com um patriarca chamado Abraão, que instruiu seus filhos na linhagem de Isaac, que instruiu seus filhos e chegou até Jacó, e que foi chegando até José, e que foi chegando na galera, e que foi chegando até onde você conhece. O que são nações? Vocês que estão aqui, fala com a boquinha. Nações são o quê? Famílias. O que é o Brasil? É um ajuntamento de família que instituíram isso, e muitos montaram num cavalo e falaram, não, vamos criar uma independência aqui, vamos arregaçar com isso aqui. Na verdade, às vezes você não sabe, pode ficar desapontado, o nome Brasil é o nome de um judeu que comprava pau-brasil e vendia no mundo inteiro, e o nome dele significa fogo. Esse é o significado do nome da nação, talvez você nem conheça. E de novo, um judeu entra na história para encher o saco. Quem são esses caras, mano? Eu sei de uma coisa, você pode ficar tranquilo, ninguém precisa ser judeu. Absolutamente, ninguém precisa virar judeu para dar certo. Porque meu mestre é judeu e nunca me chamou para ser judeu. Ah, como é bom ser claro os códigos, é como é bom ser livre, é como é bom não precisar de encheção de saco. Como é bom. Como é bom. Então, se as nações são famílias, aonde que está a riqueza? Foi reservada para quem? Para quem que foi reservada a riqueza? E por que nesses tempos é para destruir todas as famílias? Por que nesse tempo é ensinado que é destruir as famílias? De novo, deixa eu te explicar uma coisa, você não sabe. Mas todos os séculos e gerações os filhos foram enganados. Eu não sei se eu abro essa experiência com vocês aí, questão de gente online, talvez um monte de gente não entenda. Um dia eu fui expulsar um demônio. Tô nem aí, eu vou contar. Um dia eu fui expulsar um demônio, e o demônio falou sobre uma mulher, um negócio que me deixou aterrorizado, que eu fiquei meses sem entender o que ele tinha falado. Esse demônio falou assim da mulher: não adianta se orar com essa mulher, ela toma da taça da minha doutrina. E aquilo nunca saiu de dentro de mim. Eu fui caçar isso na Bíblia, nada. Eu falei, doutrina, taça, eu estou querendo achar as duas palavras juntas, eu tenho que pegar o código. Uma coisa é taça, a outra é doutrina. Taça deve ser dele, porque ele coloca. Que doutrina que é? Doutrina tem na Bíblia e taça também, mas junto nunca vi. Pesquisei nada. O que é taça da doutrina? Eu passei algum tempo estudando o que era a taça da doutrina. E eu fui expulsar outros demônios, eu queria achar aquele desgraçado que falou isso, para falar, me explica que merda é essa de taça de doutrina. Um dia eu descobri, eu passei mal.
Alguém sabe o que é taça de doutrina? Eu levei anos, talvez você é mais inteligente ou mais sábio, ou então descava aí na sua cabeça e me conta. Anota aí, esse negócio é assustador. Taça de doutrina significa religiosidade. E aí eu entendi quem que opera nisso. Quem que fica dando as doses nessas taças. Quem serve os filhos para eles ficarem bêbados. Para nunca entenderem o que é a glória, o que é a liberdade. Quem é o povo que era para ser mais rico na terra? Os filhos. Quem que é o povo mais destruído, mais enganado e mais iludido? Os filhos. Putz. A taça da doutrina é a religiosidade. Eu vou te contar como é que faz para servir um banquete aberto, open bar. Anota aí. 6.000 religiões confusas que usam de artifícios para te manter fora da riqueza. Eu posso contar um negócio para vocês que é assustador, tá? São mais de 6.000 religiões que tem um cara, um barman, que vive servindo essas religiões. Cada uma com um espírito de confusão e engano, para os filhos ficarem longe daquilo que Deus deu. Eu queria te perguntar, você acha mesmo que Deus, Ele reservou toda a riqueza dessa geração para o Warren Buffett, para o Bill Gates, para o Jeff Bezos? Vocês acham? Deus falou assim, não, eu quero realmente uma geração, eu vou dar toda a riqueza. Eu vou pegar 5 famílias no Brasil, leia-se Jorge Paulo Lema, Sicupira, Joseph Safra, falecido, e família, né? Eu vou pegar 5 famílias e vou dar metade da riqueza de uma nação inteira para 5 famílias. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a riqueza desses 5 homens, essas 5 famílias, é superior à de 100 milhões de brasileiros? Vocês sabiam disso? Eu quero te contar. Se eu fosse alguém lá do quinto dos infernos, eu ia falar assim para você: nós temos que ter igualdade, nós temos que ir lá e tomar o que é deles. Não, eles não tomaram o que é nosso. Eles pegaram porque ninguém descobriu o que é nosso. E não tem roubo nisso. Tem abandono. Anota assim, roubo versus abandono. Perdão, apropriação versus abandono. Eles não roubaram ninguém. O que o marxismo ensina? É que nos roubaram. Não. Como você não toma posse, está disponível. Quem entendeu, pega. Por que existem homens bilionários? É porque você não abre a sua empresa, trabalha para ele. Ai, como eu queria realizar o desejo de muitas pessoas aqui no meu ecossistema. Para de falar disso. Para de falar de liberdade. Para de ensinar isso. Eu prefiro morrer. Depois que eu aprendi um negócio, não tem como voltar atrás. Não cabe mais essa mentira aqui. Quando a verdade, ela liberta, não cabe mais a mentira aí dentro, amigo. Você acha que muitas vezes eu não pensei, gente, que dia que isso vai parar? Eu não consigo ter uma pessoa top trabalhando comigo por 1 ano, porque eu falo para ela, não te quero aqui 1 ano. Esses tempos agora, um monte de gente, eu vou abrir uma empresa, eu vou estar indo. Eu falo, uou, eu só quero ser lembrado por isso no reino. Alguém que nunca aprisionou uma pessoa. Até a pessoa que eu mais amo, eu tenho tanto amor por ela, que é a Carol, que ela pode ir embora. Eu não vou deixar assim de graça, mas eu vou atrás. Vou fazer igual Deus faz. Deus fala, pode ir. Ele fica do lado assim, ó, eu vou ficar aqui, pode ir. Eu falo, Deus, deixa eu ir. Ele fala, pode ir. Se for no mais fundo do oceano, se for no mais alto das galáxias, se você se esconder no pior lugar, eu não vou te encher o saco, mas eu vou estar do lado. É só você fazer assim com a mão, ó. Me dá a mão aqui que eu pego. Eu vou deixar a Carol ir, mas eu vou ficar em volta. Na hora que ela arrepender, me dá a mão. Eu não sei se você sabe, Deus faz assim. Isaías 43, qual que é o versículo? 3 a 5.